Muitos de vocês devem ter reconhecido aí a paisagem. Esse aí é o pórtico que mostra o início da Estrada da Graciosa, que fica aqui na região de Curitiba. Eu vim aqui para mostrar para vocês em detalhes a Nova Montana, principalmente do ponto de vista da dirigibilidade. Nós vamos dirigir o carro, vamos falar de consumo, como é que é em várias situações de uso e tem mais. E eu vou conversar com o executivo da Chevrolet, que vai responder uma série de perguntas complicadas que envolvem a Montana. Questão de estanqueidade de caçamba, por que a suspensão traseira é semi-independente e várias outras questões, e até mesmo o posicionamento comercial dessa picape. Pois bem, nesse vídeo a gente vai ter oportunidade de explorar a Nova Montana dirigindo. O vídeo que a gente já fez previamente dela mostrando os detalhes técnicos já está aí no canal, mas agora é ver ela em ação. Hora da gente sair aqui com a Montana para o test drive. Pessoal, o test drive é bastante compreensivo, falaram coisa de 2 horas de viagem, então a gente vai ter bastante tempo para dirigir o carro. Ela está abastecida com gasolina, então quando a gente acessa aqui o computador de bordo, ó, ele já está todo zerado, tem o parcial 1, parcial 2. Quero usar em alguns trechos diferentes da estrada até para a gente poder ter uma ideia de consumo. Está projetando aqui 285 km, mas muito provavelmente por causa da média histórica que devia ser baixa. Isso aqui deve mudar e mudar bastante. Velocidade média tudo zerado. Estou usando aqui integração Android Auto com cabo, no caso, né? Porque eu quero preservar o Wi-Fi para poder usar roteamento de dados. Quando você usa o Android Auto com Wi-Fi, você não consegue usar dados. Está integrado aqui na central. Vamos fazer a viagem e vamos ver como é que a Montana se comporta em todo esse trecho. Bom, pessoal, a gente já rodou um pouquinho com a Montana aqui dentro da cidade de Curitiba. Mas um detalhe é que Curitiba tem um asfalto de excelente qualidade, né? Então não é como outras cidades do Brasil aí, que é tudo desnivelado. Nesse pequeno trecho que a gente rodou, o que eu posso dizer para vocês? A suspensão é confortável, tá? Mas de novo, a condição de rodagem é muito boa. Só dando uma conferida aqui na média de consumo, olha só, já tá boa, né? Quase 11 km por litro com gasolina, mas vamos andar mais para ver como é que tudo isso vai ficando aí ao longo do caminho. Agora estamos saindo aqui da área urbana de Curitiba, vamos começar a pegar a estrada agora, vamos dar uma olhada como é que está a nossa média de consumo. A gente já rodou aí 15 km e a média está em 11,7 km por litro, e isso dentro de área urbana, então a gente vê que a média de consumo é muito boa. Pessoal, obviamente aqui eu não tenho os meus testes padrões de lombada, mas eu já passei em algumas, na velocidade que aí vocês já conhecem do canal, e o que eu pude constatar? Bom, primeiro, a Nova Montana é bem alta em relação ao solo, então ela passa com facilidade sem bater nem raspar. Mas vamos fazer umas comparações aqui. Se você comparar com uma picape média, por exemplo, né, como por exemplo a S10, é claro que a suspensão é muito mais macia. Mas se você comparar aí com a irmã dela, que seria o Chevrolet Tracker, né, por assim dizer, o que acontece? A suspensão aqui é um pouco mais dura que o Tracker. Então, ela tem um blend de suspensão que para picape, no geral, consegue ser macio, mas não é tão macio assim quanto, por exemplo, o crossover Tracker ou até mesmo um sedã. E já que a gente vai pegar a rodovia, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente tem o computador de bordo aqui, 1 e 2, eu vou pegar o computador de bordo 1, vou zerar agora. Então vamos lá, ó. O 1 está zerado e o 2 está com acumulado. Por quê? Vamos fazer uma média só de rodovia. Vamos ver como é que fica apenas na estrada o consumo. Bom, pessoal, uma coisa que é importante destacar, esse carro não tem sistemas de auxílio à condução. O que a gente tem aqui no volante são duas funções. Então você tem, por exemplo, o limitador de velocidade, que você pode programar a velocidade máxima e aí o carro só acelera até a velocidade que você programou, e isso se você não der kickdown, né? Você está numa emergência, precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, você dá kickdown, ele cancela o limitador. E tem também aqui o controle de cruzeiro convencional, que é aquele que a gente já conhece de muitos outros carros, que ele mantém a velocidade, mas ele não freia e acelera em relação ao carro da frente, né? Então aqui a gente vê um conjunto bastante comum que a gente já conhece bem do mercado, que é o limitador e o regulador de velocidade. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar aqui na Estrada da Graciosa, a velocidade vai cair bastante, então vamos conferir como é que ficou a nossa média puramente de estrada? Olha só, rodamos 30 km em rodovia, a média de 14,1 km por litro, que é mais do que a Chevrolet divulgou de média de consumo com gasolina, falando aí em 13,3. Já a nossa média acumulada
desde o princípio, né, desde a cidade, 13,1. Nada mal em matéria de consumo de combustível. E já que a gente está fazendo média, eu vou zerar aqui o computador de bordo de novo, o número 1. Para quê? Para a gente ver a média aqui na Estrada da Graciosa, que não chega a ser uma média urbana e nem de rodovia, porque a velocidade é mais baixa. Então aqui deve dar uma média muito boa. Mas vamos conferir, deixando sempre ali o acumulado da viagem toda. Agora a gente está aqui num trechinho da Estrada da Graciosa que usa paralelepípedo, né? São bem nivelados, mas paralelepípedo é sempre um desconforto, por assim dizer. O que a gente consegue ver aqui? Bom, mais uma vez, para uma suspensão de picape, a gente consegue ver que a Montana tem uma suspensão confortável. Mas se você fizer uma comparação aí, por exemplo, com um automóvel sedã ou até mesmo alguns crossovers, aí ela não vai ser assim tão confortável. Evidentemente, a gente tem que comparar ela com as picapes intermediárias que a gente tem no segmento, como a Duster Oroch e a Fiat Toro. A minha impressão nesse primeiro momento é que ela consegue ser mais confortável que a Oroch, mas tenho sérias dúvidas se ela consegue ser melhor do que a Fiat Toro. Que já vai uma dica de condução, né? Descendo aqui a Estrada da Graciosa, você está permanentemente com o pé no freio. Mas olha só, você pegar aqui a alavanca de câmbio e colocar ela em L, o que vai acontecer? Ele já vai aplicar uma redução na marcha. E aí aquele botãozinho que você tem do lado da alavanca, você pode ainda reduzir mais marcha. Ó. Você pode colocar aqui, por exemplo, em segunda marcha ou em terceira marcha. Isso aqui é muito bom para você controlar o carro com freio motor e evitar, assim, que você tenha que ficar toda hora pisando no freio. Agora que a gente já terminou aqui a parte mais de serra da Estrada da Graciosa, vamos ver como é que ficou o consumo? Olha só. Bom, descendo todo o santo ajuda, né? Em 20 km, 17,1 km por litro. Mas o que interessa mesmo é a média total, desde que a gente saiu de Curitiba, que tá uma média muito boa. Quase 14 km por litro. Agora estamos aqui num trechinho de estrada de terra. Tá bastante arrumado, mas estrada de terra é sempre estrada de terra. Aí tem um pouquinho de costeleta de vaca, tem alguns buracos. E o que a gente pode perceber? Suspensão trabalha bem. Ela não demonstra fragilidade no conjunto. O isolamento acústico é excepcional? Não, não chega a ser excepcional, mas ele é bom, considerando aí a categoria de produto. Mas o ponto principal aqui é que a picape consegue ser confortável, né? Então, mesmo sem carga, ela não fica com aquela traseira quicando muito, pulando muito. Mas, mais uma vez, eu tenho que andar nessa picape e na Toro simultaneamente para fazer uma análise mais criteriosa de suspensão. Mas ainda assim, eu acho que apesar de muito boa a Montana, ela não consegue superar a suspensão da Fiat Toro. Para baixo, todo o santo ajuda em matéria de consumo, mas e para cima? Pois bem, a gente voltou pela Estrada da Graciosa. Vamos conferir como é que ficou o consumo então? Olha só. Retornando, aí a gente tem aí 111 km percorridos, aí a média caiu, ó, 11,6 km por litro. Mas vamos ver a média histórica de toda a viagem, 11,9 km por litro. Então o que eu vou fazer agora? Zerar mais uma vez o marcador 1 e vou deixar aqui o acumulado, porque novamente nós vamos pegar aqui um trecho só de rodovia até o hotel. Vamos conferir mais uma medição. E a velocidade em função de rotação, vamos ver, ó, 100 km por hora, já estou em sexta marcha. Ela tem um giro baixo, em torno de 2.000 rotações por minuto, o que não é ruim. Vamos retomar para 120, ó, você está vendo que ele
reduz marcha para conseguir ganhar velocidade. Então a gente está numa subida aqui, chegando a 120, vamos aliviar o pé só para manter. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui sexta marcha. Como a gente está na subida, ele está mantendo a marcha um pouco mais baixa, justamente para conseguir manter a velocidade. Vamos encontrar aqui uma descida para a gente poder fazer a velocidade em função de rotação a 120. Agora sim, 120 por hora e olha só, 2.400 rotações por minuto, o que não é ruim, é um giro baixo. Isso certamente ajuda a economizar combustível. Acabamos de entrar de volta aqui na área urbana de Curitiba. Vamos conferir como é que ficou a nossa média de rodovia? Olha só, 27 km, 14,1 km por litro. Ela efetivamente está conseguindo fazer mais na estrada do que o número declarado pela Chevrolet. E a nossa média histórica, em 188 km, 12,1. Bom, mas ainda tem um trecho aqui, um pouquinho mais de cidade até a gente chegar no destino final, que é no hotel da onde a gente saiu. Vamos ver como é que vai terminar a média e concluir aqui a parte de test drive da nova Montana. Recurso muito legal que a gente tem aqui na Montana é o alerta de ponto cego. Então a gente tem um espelho retrovisor que tem um LED amarelo ali, que se acende toda vez que tem um veículo num ponto cego. Então olha só, tá vendo? Se acende, e se a gente der seta para virar, o que acontece? Esse LED pisca amarelo para chamar a sua atenção. Esse é um recurso muito importante que pode ajudar, inclusive, a prevenir acidentes para o motorista mais distraído. Bom, pessoal, concluindo aqui o nosso test drive, vamos ver a nossa média final de consumo. Bom, essa parte rodoviária aí, cerca de 48 km, 13,4 km por litro. Mas a viagem total, 208 km, subindo e descendo serra, 12,2 km por litro. Eu, particularmente, achei o número muito bom. E vocês aí? Deixa um comentário no vídeo. Aproveitando o evento de lançamento da nova Montana, você que pensa que a Chevrolet só faz carros, eu vou mostrar para você que a marca está muito mais preocupada em ir além disso. E para isso, trouxe aqui o meu amigo Nelson Silveira. Tudo bom, Nelson? Tudo bem, Jorge? Pessoal, o Nelson é o diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul, correto, Nelson? É isso aí. Bom, pois bem, o Nelson é uma pessoa que já vive muito tempo na GM. Quanto tempo? 21 anos. 21 anos, basicamente quando eu comecei o meu trabalho profissional na área de automóveis. E agora ele vai contar para vocês coisas importantes. A Chevrolet está sempre muito preocupada em apoiar ações ambientais. Mas primeiro, vamos pedir para o Nelson explicar para a gente o que é essa tal de história de ESG que a gente vem escutando muito isso na mídia, Nelson? ESG é uma sigla em inglês. E é Environment, meio ambiente, S é Social, social, e G é Governance, governança. Então são as três letras que indicam aquilo que hoje todas as empresas têm que seguir no chamado capitalismo stakeholder, né? Hoje o negócio não é simplesmente gerar valor para o acionista. As empresas têm que se preocupar com os impactos que elas causam na sociedade, no meio ambiente, no ambiente em que elas estão, nas comunidades em que elas estão operando. Tá vendo, pessoal? Agora, quer ver que legal? Pois bem, a GM fez alguns lançamentos, GM, Chevrolet, né? Fez alguns lançamentos onde ela contextualizou isso. A S10, por exemplo, foi no Pantanal, né? Exatamente, nós fizemos na Transpantaneira, que é a estrada que liga Miranda até Corumbá, e depois de Corumbá ela vai até perto de Cuiabá, né? Nós fizemos ali entre Miranda e Corumbá, e naquele evento a gente recebeu a proposta de apoiarmos um projeto maravilhoso que existe lá no Pantanal, que é o projeto Felinos Pantaneiros, que é um projeto de preservação das onças pintadas e pardas, que é gerenciado pelo Instituto Homem Pantaneiro. E nós estamos desde março do ano passado apoiando esse importante projeto. Tá vendo, pessoal? Agora, a nova Montana, que nós estamos aqui no belíssimo sul brasileiro, uma região que eu gosto bastante, aqui na região de Curitiba, aqui também tem ações importantes, né, Nelson? Exatamente. Além do bioma Pantanal, estamos também no bioma Mata Atlântica. No início dos anos 2000, a GM investiu 10 milhões de dólares para a aquisição de fazendas de búfalo. Eram áreas com um nível bem grande de degradação, né, tinham derrubado a mata para fazer pasto para búfalo, adquiriu essas fazendas e constituiu a chamada Reserva Guarici, que é uma área de 9 mil hectares, uma área muito grande, na qual a floresta foi restaurada. Então hoje você tem toda essa área, esses 9 mil hectares, totalmente reflorestados, restaurados,
e compondo o que se chama de Grande Reserva Mata Atlântica, que começa perto de São Paulo e vai até Joinville, em Santa Catarina, pegando todo o litoral do Paraná. Ó, tá vendo? Você que achava que a Chevrolet só fazia carros, melhor rever aí seus conceitos. Mas estava também me falando algumas coisas sobre a preocupação da GM com emissão zero, trânsito zero e acidente zero. Como é que é isso? Exatamente, a GM tem a visão de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Como parte dessa visão de futuro, nós estamos investindo na eletrificação do nosso portfólio. Né? Aliás, vou pedir uma licença para o Nelson. Acompanha aí no canal várias matérias do Chevrolet Bolt. A gente está fazendo várias matérias com viagem, teste e tudo mais para vocês verem a preocupação da GM com esse ponto. Exatamente, os primeiros produtos são o Bolt EV, o Bolt EUV, que chega esse ano, e já anunciamos, né, também em breve, o Equinox EV e o Blazer EV. Então nós já temos mais 3 produtos anunciados para o mercado do Brasil e da América do Sul. Mas no total serão 30 produtos elétricos e autônomos para todo mundo. Então tem todo esse lado da eletrificação, zero emissão, né, para a gente poder ajudar a reduzir os impactos das mudanças globais. Mas além disso, nós temos o compromisso de sermos a empresa mais inclusiva do mundo, estamos trabalhando nesse sentido, e temos o compromisso também de preservar a biodiversidade e as florestas. Então estamos com um projeto no Mata Atlântica, que eu comentei, projeto no Pantanal e apoiando um projeto também na Amazônia, né, junto com a Conservação Internacional, uma ONG americana, um projeto de reflorestamento da Mata Atlântica na região do Tapajós. Quando você for escolher o seu próximo carro, pense nisso, se a marca que você está colocando na sua garagem tem toda essa responsabilidade com o social e com o meio ambiente. Você que acompanha o nosso canal viu que a gente já fez um vídeo prévio da nova Montana. Eu vou aproveitar o lançamento aqui para responder agora todas aquelas perguntas mais complicadas que fizeram a respeito da Montana. Mas eu não vou responder, quem vai responder aqui, mais uma vez, é meu amigo Rodrigo Fioco, diretor de marketing da General Motors América do Sul, correto? Correto, Jorge. Um prazer estar aqui com você de novo, uma vez. Prazer é tudo nosso, Rodrigo. Bom, aqui, pessoal, é a versão da montadora para tudo aquilo que vocês querem saber. Eu já vou começar com a pergunta difícil. Rodrigo, aquelas primeiras 2.000 unidades que vocês colocaram para venda, que acabou em apenas 6 horas nas concessionárias brasileiras, deu até briga com o cliente, né? Um monte de gente queria comprar, não tinha mais. Bom, então a pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte: vai ter fila? Vocês vão conseguir atender a demanda? Como é que fica a nova Montana para quem está afim e não conseguiu entrar nas 2.000 primeiras unidades? Jorge, a gente está muito contente com os primeiros resultados, a expectativa era muito grande do mercado. É o principal lançamento do ano da indústria automobilística aqui no Brasil e nós viemos construindo essa história. Então a expectativa foi crescendo ao longo de todo o ano passado, 2022. É uma nova estratégia de apresentação de um produto que a gente adotou aqui para contar todas as vantagens. É um carro totalmente novo, um segmento novo, um posicionamento novo do que a gente atuava com a Montana geração anterior. E o fato é que a demanda veio acima da nossa previsão. A pré-venda realmente foi um sucesso, né? Em 2 ou 3 dias nós já tínhamos esgotado todo aquele lote inicial que a gente disponibilizou para as concessionárias. Cada concessionária sabia a sua cota que tinha sido alocada e realmente foi uma grande procura. E muito logo terminou esse período inicial, esse lote inicial, já começou a se formar uma fila de espera, mas ao mesmo tempo a gente também já está entrando num ritmo regular de produção. A gente começa com a produção nos níveis planejados a partir de agora, essa semana aqui a gente está começando a produção. Então temos sim uma lista de espera que a gente está administrando, dando visibilidade para os nossos concessionários da produção desse mês, do mês seguinte e do outro mês, para que eles possam dar algum nível de expectativa de prazo de entrega para os clientes. Isso está bastante bem administrado, mas ao mesmo tempo também a nossa curva de aceleração vai chegar num nível ótimo e a gente vai conseguir atender essa demanda bastante interessante que chegou para o produto. Então não se preocupem, existirá a Montana para atender vocês que querem comprar o carro. E aproveitando já essa pergunta, onde a nova Montana é fabricada? Nova Montana é fabricada na nossa fábrica de São Caetano do Sul. Exclusivamente, produto brasileiro? Exclusivamente, e a fábrica de São Caetano, que já é uma fábrica das primeiras fábricas da GM aqui no país, foi totalmente modernizada para receber a Montana. Foi toda uma preparação especial. Hoje a gente trabalha em conceitos avançados, manufatura 4.0, nível de automação, de controle dimensional, para que a estrutura seja conforme ao projeto, sofreu uma reformulação completa para receber a Montana. A fábrica também
teve uma readequação da produção. Anteriormente ela fabricava Spin, que continua fabricando, a Montana geração anterior, e a Tracker, que passou a ser produzida tanto em São Caetano como na nossa fábrica de Rosário, na Argentina, para receber a Montana e poder ter um volume adequado de produção. Então, as coisas agora entram num regime permanente aí de produção com qualidade e com volume para atender essa demanda. Fiquem tranquilos, vai ter Montana para todo mundo, made in Brasil. Aqui no evento já foi falado que a nova Montana terá aí 4 versões, né? 2 com transmissão manual e 2 com transmissão automática. Mas o que a gente quer saber, e muita gente também, a GM historicamente sempre teve um trabalho muito forte com venda direta, né? O cliente corporativo. E aí, nova Montana terá uma política de preço diferente, um incentivo para esse mercado? Sem dúvida nenhuma, Jorge. A gente tem uma estrutura, né, um time de vendas diretas, tanto na GM, né, na equipe comercial da GM, como nas concessionárias. A gente tem uma estrutura formada ao longo de muitos anos, muito sólida. E esse segmento é o segmento que se caracteriza por uma demanda corporativa muito importante. Eu diria que a Montana talvez seja o produto que tem mais virtudes para poder atender distintos perfis de clientes dentro do corporativo. Desde aquele empresário, pequeno empresário, que tem lá o seu CNPJ, eventualmente tem um carro somente em nome da empresa, o arquiteto, o jardineiro, enfim, uma infinidade de profissões, até o cliente corporativo grande, as locadoras, as terceirizações de frota, e não poderia ser menor no caso da Montana. A gente tem uma política bem estabelecida. À medida que a gente publique as condições comerciais, os preços de todas as versões, a gente vai estar publicando isso para a nossa rede de concessionários, e o cliente corporativo vai sim encontrar uma condição especial para adquirir a sua nova Montana desde o início. Mais uma notícia muito importante para você, empresário. Outra pergunta também que o pessoal fez no nosso primeiro vídeo, né? Bom, se a Montana vem derivada da engenharia do Chevrolet Tracker, que a gente já conhece muito bem, por que a versão topo de linha aqui, por exemplo, não traz o sistema de assistência à condução, né, com o sistema de frenagem de emergência? Jorge, você sabe que segurança é pré-requisito básico para qualquer produto da marca Chevrolet, e a gente faz as escolhas para cada segmento do conjunto de componentes que a gente vai pôr naquele produto em específico. No caso da Montana, sendo derivado da família global de veículos vinda da Tracker, do Onix Plus, do Onix, nós temos o mais alto nível de segurança, 6 airbags de série, assim como na própria Tracker, controle eletrônico de estabilidade e tração, um carro extremamente seguro, além da construção. Nós estamos falando aqui de um sistema de suspensão muito bem desenvolvido, tanto para conforto como para segurança, então um carro extremamente estável e seguro de todos os aspectos. As escolhas dos equipamentos que a gente faz preservam a demanda que a gente entende que vem do consumidor. Nesse caso aqui, o consumidor buscava, além de toda essa segurança que para a Chevrolet já é básica, né, a questão da segurança passiva e segurança ativa, ele buscava flexibilidade de uso desse compartimento aqui da caçamba e conforto para poder carregar a família com toda a segurança, mas também com espaço. E a gente realmente optou pelas melhores soluções para manter um produto competitivo no segmento e ao mesmo tempo muito seguro e muito confortável. Essa é a informação oficial da Chevrolet. Quem usa picape sabe que um problema em todas as picapes, né, é conseguir usar a caçamba como eventualmente um porta-malas, e todo mundo pergunta: e aí, como é a vedação da caçamba? Então agora vem a resposta oficial. Fioco, é um porta-malas em matéria de estanqueidade, sim ou não? Como é que funciona essa questão aqui? Jorge, uma das ambições que a Montana tem é atrair novos consumidores para o segmento de picape médio compactas. Eu sempre digo que muita gente gostaria de ter a possibilidade de uma picape, né, as possibilidades que ela oferece por ter um espaço maior. Aliás, já vamos abrir aqui para mostrar essa daqui, pessoal, que está aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Esse aqui se chama sistema divisórias multiboard. Olha só, aqui nós já temos quase que um múltiplo porta-malas, né? Exato. Aqui, essa posição, inclusive, são 6 posições que esse acessório oferece, dependendo da forma como você acomoda essa parte aqui e essa outra divisória que está aqui, nesse caso, fechando e transformando esse espaço aqui no que eu chamo de porta-malas da picape.
Então, no momento que você fecha a tampa, mesmo que você não tenha a capota marítima instalada, ou se ela tiver instalada, poderia até ser violada de alguma forma, esse compartimento aqui, porque você tem uma trave elétrica aqui, né, com chave presencial, se transformou no seu porta-malas de segurança. Então, se você está viajando, parou no posto da estrada, quer tomar seu café com tranquilidade, O que está aqui embaixo está seguro. está seguro por completo, né? Então, essa é uma das possibilidades. Tem uma outra possibilidade que eu chamo de bandeja completa, que é essa parte instalada também na posição horizontal. Então, essa flexibilidade era um ponto-chave do projeto da Montana, poder se aproximar o máximo possível de uma condição de porta-malas. Por exemplo, o protetor de caçamba é item de série, vem em todas as versões, né? Além disso, nós nos preocupamos justamente com a intrusão de água. E poeira, que o pessoal pergunta, como um- é que fica? A grande dor que eu acho que o picapeiro sente, e aqui nós estamos falando de uma picape de uso predominantemente urbano. Então o dia a dia é importante. A possibilidade de carregar cargas de dimensões e fragilidades diferentes. Nesse caso aqui a gente tem uma carga maior, menos frágil e outras cargas mais delicadas, acomodadas, cada uma no seu local ideal, que ficassem protegidas de chuva, né? E normalmente quando uma picape pega a chuva fraca, dificilmente vai entrar água. Agora, quando a chuva é torrencial, aí a água é realmente capaz de penetrar mesmo com a capota bem selada. No caso da Montana, a gente tem uma canaleta aqui que foi desenhada, esculpida nessa parte que tem a função também estética, mas tem a funcionalidade de escoamento de uma água mais pesada, e uma canaleta que fica ali no final exatamente aqui, uma calha, a calha e a canaleta de dreno, aonde essa água em grande volume escoa diretamente por trás do protetor de caçamba para baixo da picape, e com isso a gente conseguiu reduzir 90% da intrusão de água numa picape típica. Então realmente é uma grande tranquilidade de vou carregar minhas malas e elas não vão sair dali todas molhadas, todas encharcadas. Pessoal, quando eu testar a picape na longa duração, vou testar isso para vocês, mas como vocês estão vendo, GM se preocupou em fazer uma caçamba diferente. Outra novidade na nova Montana é que ela chega recheadíssima de acessórios. Mas não é acessório que se cola adesivinho, não. São vários acessórios. Quer ver só? Quantos são, Rodrigo? Um total de 90 acessórios para a Montana. Desses 90, um conjunto de 24 exclusivos para a área da caçamba. Dá para a maior gama de personalizar. acessórios do segmento. Dá para sem personalizar muito bem. dúvida. Total. Um acessório muito legal é um extensor de caçamba. Como é que funciona? Você vai deixar a tampa exatamente nessa posição, vai montar o extensor aqui para aumentar a capacidade da caçamba, né? Mas muita gente tem medo de usar aquele acessório. Aquele acessório é normatizado? Existe alguma lei de trânsito que cria problema com aquele acessório? Como é que funciona, Rodrigo? Ele é totalmente de acordo com a lei de trânsito, porque ele vem não só com espaço de placa adicional, então ele requer uma colocação de uma placa adicional que pode ser adquirida sem lacre, e iluminação. Então, além da segurança da carga, ele segue os requisitos da lei de trânsito, perfeitamente legal, desde que colocada essa placa adicional. Então, se você precisa transportar objetos maiores, a limitação de espaço na caçamba não será um problema com esse extensor. Ficou bastante claro que a Chevrolet se preocupou muito em fazer uma suspensão diferente. Já vamos falar sobre isso. Mas junto com a suspensão, tem também uma questão de um pneu diferente, pneu de 3 camadas para deixar o carro mais confortável. Mas aí a pergunta, né, Rodrigo, se o pneu é diferente, isso vai gerar mais custo na hora de fazer a reposição desse pneu? Vai achar fácil esse pneu? Como é que é a história? A história começa no propósito do carro, né? O propósito do carro é ser um veículo urbano que no dia a dia, em boa parte das viagens, vai ser utilizado como um veículo de passeio qualquer. Então tem que ter conforto para poucos ocupantes, para os 5 ocupantes. Então o sistema de suspensão do carro foi pensado para privilegiar as distintas configurações. Estou falando de um carro que carrega um grande volume e não necessariamente grandes cargas. Nós estamos falando de pouco mais de 600 kg de capacidade de carga. Mas o dia a dia é carregar a família, carregar as pessoas para as distintas soluções. Para isso, ela tem um sistema de construção do pneu com 3 camadas que vai garantir a performance tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de consumo de combustível
ideal para cada condição de carga, seja uma condição mais leve, que é a maior parte das situações, uma condição moderada ou uma condição mais severa. Inclusive isso pode ser ajustado no painel de instrumentos para você ter o controle também da pressão dos pneus, que já é um equipamento de série também na Montana, a indicação da pressão dos pneus, com a máxima performance dos pneus. Você pode pegar um carro comum, você vai rodar tranquilamente com uma pressão diferente, mas ele não vai te garantir necessariamente a mesma performance no quesito de segurança e de consumo. E esse pneu foi desenvolvido de forma que seja competitivo, que tenha um preço de mercado extremamente acessível como qualquer pneu da categoria, mas que tenha essa vantagem de ter a adequação para a condição de carga distinta que você tenha no carro. Fiquem tranquilos, porque o pneu não será um problema na hora de reposição. Outro acessório muito legal para essa picape, olha só pessoal, é essa peça aqui, o Santo Antônio. Inclusive, são duas opções de Santo Antônio, tem esse e tem mais um outro tubular que inclusive tem duas opções de acabamento. Mas olha só, muita gente pergunta se é Santo Antônio só para enfeitar ou se é Santo Antônio para utilizar. Tem gente que às vezes precisa amarrar coisas no Santo Antônio para não ficar dançando dentro da caçamba. Ele é um Santo Antônio estrutural? Esse Santo Antônio é estrutural, assim como os outros dois, os tubulares também são estruturais. A gente vê aqui, primeiro, mais visível, né, essa barra que vai por toda a largura do carro, justamente para poder amparar alguma caixa, alguma coisa que vai ser apoiada aqui. E existe uma alma metálica por trás desse acabamento para garantir que possa ter amarração de carga com segurança, sem danificar o conjunto. E além disso, uma textura também, justamente para evitar problema de risco, mas para ter uma estabilidade estética também bastante interessante. Esse Santo Antônio, ele faz parte do desenho do projeto da Montana desde o início. Ele foi projetado no nascimento do carro, então ele faz uma integração perfeita e uma harmonia até de uma forma bastante integrada entre cabine e caçamba. Olha aí pessoal, não vai ter que sair correndo no mercado de OEM, né, de peças, para botar um Santo Antônio que funcione na nova Montana. Ponto que a gente não pode deixar de perguntar, né? No nosso primeiro vídeo também a gente mostrou para vocês, inclusive lá no campo de provas, eu já tinha falado isso também, que a suspensão traseira aqui é uma suspensão semi-independente, enquanto que as concorrentes são suspensão totalmente independente multibraço. Mas e aí, Rodrigo? Por que esse carro tem uma semi-independente em vez de ter uma multilink totalmente independente como as concorrentes? Esse carro foi pensado, como eu disse, para o uso urbano. Não é um carro para uso extremo off-road, então desde o princípio do projeto ele nem previu uma situação de 4x4, por exemplo. Assim como a suspensão, como o que a gente queria priorizar era flexibilidade e volume de acomodação de carga, o sistema de suspensão foi pensado justamente para otimizar o espaço físico aqui dentro. Você sabe que numa suspensão multiponto você vai ter, multilink você vai ter, obviamente, menos espaço físico. Você perde espaço para construir a suspensão. Então, a arquitetura do carro, tanto lá no cofre do motor, com esse motor que a gente usa de um grande equilíbrio entre performance e consumo de combustível, minimiza o espaço ali do cofre, assim como a gente priorizou também o espaço da caçamba para também deixar bastante conforto para os ocupantes que vão ali na cabine. Então, esse sistema de suspensão da Montana, ele foi desenhado para ter um sistema de amortecimento variável, vamos dizer assim, um sistema de duplo batente, que garante com que você tenha rigidez variável, né, no sistema de suspensão, para preservar conforto quando a picape está descarregada. Existe aquele pensamento de que picape pula muito, e é verdade na maioria dos casos, mas no caso da Montana, a picape descarregada anda bem, tem um rodar como se fosse de um SUV, mas também está preparado no seu estágio maior de carga para preservar também conforto e segurança, que é importante em qualquer suspensão de automóvel. Tá vendo a explicação? Então tem um porquê. Privilegiar espaço de caçamba e até mesmo espaço interno do veículo. E para a gente fechar essa entrevista com o Rodrigo Fiocco, a pergunta mais difícil de todas, que muita gente fez e muita gente especulou. Vamos lá. Quem são os concorrentes da nova Montana? Por quê?
No lançamento do carro, naquele nosso primeiro vídeo, que a GM falou o preço, a gente viu que o preço da Montana topo de linha fica, por exemplo, um pouco abaixo da Fiat Toro de entrada. Então a pergunta é, na apresentação de vocês mostraram muito a Toro e mostraram a Oroch. Claro, quando a gente vê o preço aqui da nova Montana com a Oroch, ele bate. Mas quando a gente vai lá na Fiat, a gente vê que a Montana está muito mais posicionada comercialmente em cima, por exemplo, da Strada do que da Toro. Então, ninguém melhor do que o Rodrigo para explicar isso para a gente. Rodrigo, quem é o concorrente, quem são os concorrentes da nova Montana? Eu gosto de responder essa pergunta, Jorge, de duas formas. A primeira, e talvez menos intuitiva, é que a Montana é uma alternativa a quem nunca teve uma picape. Então a gente vem percebendo ao longo da última década... Deixa eu fazer um parênteses, é o primeiro cliente. O primeiro carro depois do carro de entrada, do carro compacto, pode ser uma Montana, onde você não tem renúncias em função do uso da caçamba com toda essa versatilidade e segurança, proteção contra intrusão de água e os outros atributos. Então ela é uma alternativa para quem está buscando um SUV, mas quer esse atributo a mais. Que é a picape. Que é a picape, porque ele tem um porte de SUV compacto, tem o conforto para os passageiros, mas tem o fator caçamba adicional. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente acredita que esse segmento vai crescer. A Montana vai fazer o segmento crescer. Então a gente vai ter mais clientes entrando. Vocês estão buscando clientes novos, então? Novos clientes no segmento. Vocês não estão necessariamente dividindo o bolo que já existe. Vocês estão querendo ver o cara que vai falar, pela primeira vez na minha vida eu vou ter uma picape. Esse é um cliente que a gente está buscando e a gente está muito confiante de que a gente vai atrair esses novos clientes para o uso de uma picape que talvez antes era visto como um problema. E aqui não tem essa barreira. O segundo propósito, obviamente, é oferecer uma alternativa nova no segmento. Esse segmento é um segmento novo, segmento que tem pouco mais de 6 anos de existência. Que é a picape intermediária. Que é essa picape intermediária daquela compacta, da picape média propriamente dita, onde a gente tem a S10 ali bem representada. E sendo poucos modelos, a gente tem uma entrega bem específica, né, de cada um desses modelos. A Montana foi desenhada para enxergar um ponto ótimo ali nesse espaço de mercado que não tem ninguém. Na verdade, a gente não tem um concorrente direto que eu possa te nomear. Sim, é um veículo que tem um porte próprio, um porte avantajado, mas para aquilo que tem que ser funcional, então ela não tem excessos, até para poder preservar dirigibilidade, capacidade de estacionamento, de manobra, que essa é uma das razões pelas quais alguns clientes têm medo de ter uma picape. Então, o tamanho adequado para ter essa versatilidade, para ser fácil de dirigir, para ter visibilidade, para poder estacionar e para poder carregar uma carga de uma dimensão diferente. Então, é um espaço único que talvez produtos menores não entreguem essa versatilidade, esse conforto, principalmente no banco traseiro, e talvez modelos maiores, enfim, de um porte maior e com tamanho exterior maior, também não atendam por uma questão de praticidade no dia a dia. E até mesmo preço, né? Preço talvez menos acessíveis do que a gente está oferecendo aqui com a Montana, exatamente. Moral da história. A Chevrolet Montana chegou no mercado, primeiro, para buscar um novo cliente, criar uma nova tendência de compra e, acima de tudo, fazer esse segmento crescer, não necessariamente pensando em quem é concorrente direto. E antes da gente finalizar esse vídeo, deixa eu falar de mais alguns outros detalhes técnicos a respeito aqui da nova Montana, que são muito importantes na decisão que a Chevrolet teve em posicionar esse carro no mercado. Bom, eu quero começar falando do tamanho da picape. Como vocês viram com o executivo aí da Chevrolet, eles posicionaram a Montana para buscar novos clientes. E por quê? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver que a nova Montana, ela tem um tamanho que fica, por exemplo, abaixo do tamanho da Toro, né? Fica muito próximo do tamanho do Oroch, e mesmo quando a gente compara com as picapes derivadas de automóvel, ela não é muito maior. Por que isso é importante? Existem muitos prédios ao longo do Brasil todo que as vagas têm esse tamanho pequeno aqui, ou o tamanho médio. São raros os prédios onde você tem uma vaga de tamanho grande. Então, essa picape aqui, ela vai ser muito mais fácil de ser utilizada nesses locais onde você tem restrição de estacionamento. E esse é um público que a Chevrolet está muito preocupada.
Outra coisa interessante também é a capacidade de manobra dela. A gente sabe, por exemplo, que a Fiat Toro, ela precisa de mais espaço para ser manobrada. Já a nova Montana, você está vendo aí que você precisa de 1 metro a menos para o raio de giro. E isso também facilita em garagens mais apertadas. Outro ponto muito importante que a gente já falou, mas é sempre bom destacar, a ideia aqui é que essa picape tenha a caçamba usada como um porta-malas. E os usuários que querem uma picape que não pode deixar de ter a função de um carro, você consegue ver aqui uns gráficos aqui que a Chevrolet colocou do que as pessoas esperam utilizar na caçamba e não necessariamente a carga pesada. Por isso que essa picape tem tanta modularidade na caçamba com acessórios e prateleiras. A questão da vedação da chuva também, que foi falada, é uma questão importante e foi feito todo um desenho aqui na picape, para quê? Para que exista a maior parte possível de drenagem de água. Não é 100%, mas a quantidade de água que entra, segundo a Chevrolet, é muito pequena. Claro que a gente vai testar isso quando a gente tiver a oportunidade de fazer o nosso teste de longa duração. E aqui a gente consegue ver dados importantes da caçamba, porque olha só, ela tem um volume de 874 litros, o que é um bom volume. A capacidade de carga dela é de 637 quilos, o que não é uma capacidade tão alta assim, mas o objetivo aqui não é carga pesada, e sim cargas normais do dia a dia que você põe no porta-malas. E nesse ponto, se você tem 874 litros, é muito maior que qualquer porta-mala de veículo aí na categoria aí de crossover compacto ou médio. E aí você tem muito mais versatilidade, além de outras opções que você tem aqui. Pois bem, pessoal, consumo de combustível também é importante e a Chevrolet divulgou esses dados aqui pra gente. Então, quando a gente olha a nova Montana em relação às principais concorrentes, a gente pegar, por exemplo, aqui a Montana em relação à Oroch, ó, ela é mais eficiente no etanol, ela é mais eficiente na gasolina. Se a gente olhar, por exemplo, em relação à Fiat Toro, ó, ela também consegue ser mais eficiente em consumo. Então, tudo isso faz com que ela seja uma picape mais adequada para o dia a dia das pessoas. E a aceleração de 0 a 100 declarada, ó, quando a gente tem aqui a transmissão manual, ela vai de 0 a 100 em 11,7 segundos, e quando a gente vem aqui na transmissão automática, ela faz o 0 a 100 em 10,1. Não é a melhor marca, mas fica muito próxima aí da Oroch 1,3 litros turbo. Então, moral da história, ela é uma picape que cabe melhor no bolso do cliente, sem comprometer a questão de consumo ou até mesmo a questão de performance. Outro gráfico que eu quero trazer aqui para vocês, tá aí os números consolidados da nova Montana para vocês terem aí. Então tem aí tanto o consumo quanto a aceleração aí das duas versões. Vocês estão vendo aqui que a versão automática tem uma aceleração melhor do que a versão manual, né? Mas quando a gente fala de dados de motorização, pois bem, a gente tem aí o motor que a gente já conhece, 1.2 litros turbo, que é o mesmo motor do Chevrolet Tracker, que vai de 132 a 133 cavalos, e o torque máximo variando de 19,4 kgfm a 21,4. É o mesmo motor para todas as versões. Aí você vai ter a versão manual, a MT, depois você tem a LT também com transmissão manual, a LTZ automática e a Premier automática. E aí você também tem todos os números aí de ângulo de entrada, ângulo de saída da picape. E para a gente fechar aqui, eu quero mostrar aqui o gráfico para vocês das versões. Pois bem, vamos lá. Primeira versão é 1.2 manual de 6 marchas, que já traz de série 6 airbags, já vem com o sistema OnStar, que é um diferencial importante para essa picape, sensor crepuscular e o protetor de caçamba, que é série. Aí depois a próxima versão é a LT 1.2 com câmbio manual de 6 marchas. Esse também é um outro diferencial, né? Porque a gente tem muita concorrente aí com câmbio manual de 5 marchas. Então aqui é manual de 6 marchas. Nessa versão LT já traz a roda em liga leve de alumínio, traz já a capota marítima, o rack de teto, câmera de ré e o USB traseiro para carregamento dispositivo. E aí as versões que a gente já conhecia, né? A LTZ, que vai acrescentar os detalhes cromados, as rodas de 17 polegadas, o sensor de ré,
a chave inteligente e o controle de cruzeiro. E por fim a gente chega na versão Premiere 1.2, que é a topo de linha, também com transmissão automática, que aí ela já tem um acabamento mais refinado, tem um alerta de ponto cego, os faróis totalmente iluminados em LED e o ar-condicionado digital. Vocês estão vendo aí, são 6 opções de cores. No momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não tinha os preços, mas nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Esses preços serão liberados aí a partir do dia 10 de fevereiro. Então, como vocês estão vendo, a nova Montana chegou com muitos atributos para conquistar novos clientes e mais do que isso, né, abrir um novo espaço aí no segmento de picapes intermediárias, não necessariamente para concorrer com a Toro, mas para buscar clientes que querem uma picape de uma proposta um pouco diferente do que já existe no mercado, tanto em intermediária como em compacta derivada de automóvel. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.